Maia é uma jovem de 25 anos que entrou em um relacionamento com um médico bem-sucedido chamado Amar Mahmood. Nos primeiros dias dessa relação, Maia achou que estava vivendo um sonho. Amar a levava para lugares caros, a presenteava sempre que podia e também a levava para viagens em jatos particulares. Depois de um tempo, Maia foi morar com Amar no apartamento de luxo dele, localizado na cidade de Nova York, e foi aí que as coisas mudaram. Amar mostrou a sua verdadeira face, e o sonho que Maia achou que estava vivendo se tornou um pesadelo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Maia Cias, um caso que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, no ano de 2023. Pessoal, como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. E para você que está chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito, eu peço que, por gentileza, se inscreva aqui no canal, que eu posto vídeos de casos criminais quase todos os dias. No mais é isso. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Maia Willow Cias é uma jovem de 25 anos, natural da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que se mudou para Los Angeles, Califórnia, em busca dos seus sonhos. Maia sempre sonhou em ser modelo e cantora. Antes disso, trabalhava como assistente executiva e, nessa época, compartilhava vídeos cantando e diversas fotos suas nas redes sociais. Rapidamente, ela conquistou inúmeros seguidores, o que alimentou ainda mais seu desejo de se tornar uma modelo e cantora de sucesso. Maia sabia que Los Angeles oferecia mais oportunidades nessas áreas do que qualquer outra cidade, e por isso decidiu se mudar para lá. Logo após sua chegada em Los Angeles, Maia conseguiu alguns trabalhos como modelo, mas como cantora, no começo, não teve sucesso. Foi nessa época que ela iniciou um relacionamento com um homem, cuja identidade não foi revelada, mas que tinha 40 anos na época. Esse relacionamento durou pouco, e eles se separaram alguns meses depois. Em 2022, aos 23 anos, Maia conheceu um homem de 63 anos chamado David Simonini, através do aplicativo de encontros Tinder. No início do relacionamento, Maia começou a postar diversas fotos com David em suas redes sociais, acompanhadas de declarações de amor. Muitas pessoas que a seguiam nas redes sociais criticaram o relacionamento, alegando que David era muito velho e que ela estava com ele apenas por interesse financeiro, já que ele era milionário. Maia defendeu sua relação, afirmando que ela e David eram almas gêmeas, tinham muito em comum e que se completavam. As críticas aumentaram ainda mais depois que Dave presenteou Maia com uma Mercedes avaliada em $175 mil. De acordo com fontes, Maia chegou ao ponto de ter que bloquear várias pessoas em suas redes sociais devido a inúmeros comentários ofensivos. O relacionamento de Maia e David durou cerca de um ano, e a própria Maia teria dito que foi muito bom enquanto durou. Nessa mesma época, Maia estava investindo em sua carreira musical. Inclusive, uma de suas músicas ficou em 8º lugar no ranking R&B Soul do iTunes. Maia ficou muito feliz e orgulhosa de si mesma com isso, e começou a acreditar que seu sonho estava mais próximo de se realizar. Em abril de 2023, enquanto trabalhava em uma festa na cidade de Miami, na Flórida, Maia conheceu um homem de 40 anos chamado Amar Mahmood. Amar é um renomado cirurgião estético de origem síria. Ele faz parte do Conselho de Administração da Pesquisa Clínica Anatômica e se especializou em procedimentos estéticos regenerativos. Maia ficou deslumbrada com o homem, a quem achou muito inteligente e charmoso. Eles passaram um tempo conversando na festa, onde trocaram contatos. No dia seguinte, Amar enviou mensagens românticas para Maia e depois pediu o endereço dela para enviar flores. Amar repetiu o gesto nos dias seguintes, até que convidou Maia para sair, e a jovem aceitou. O homem levou Maia a um restaurante caro e ainda contratou músicos para fazer uma serenata para ela. Maia ficou ainda mais deslumbrada, e a partir desse dia iniciaram um relacionamento. Amar agia como um verdadeiro cavalheiro, tratava Maia como uma princesa,
e sempre que tinha oportunidade, se declarava para ela e lhe dava presentes. Pouco tempo depois, Amar convidou a jovem para ir ao seu apartamento. Um apartamento de luxo, localizado na Quinta Avenida, na cidade de Nova York, avaliado em quase 2 milhões de dólares. Alguns dias depois, Amar disse a Maya para preparar o passaporte dela, pois ele tinha uma grande surpresa. Maya preparou o passaporte e disse que estava tudo certo para o homem, ao passo que Amar, em um jato particular, a levou para Dubai. Em Dubai, o casal frequentou os melhores e mais caros lugares. Amar também comprou inúmeros presentes para a jovem, que, deslumbrada com tudo aquilo, acreditou estar vivendo um sonho. Mas o que ela não imaginava era que esse sonho logo se transformaria em um grande pesadelo. Antes de prosseguirmos com a história, precisamos conhecer mais a fundo a vida de Amar para entendermos melhor o tipo de pessoa que ele é. No ano de 2011, a mãe de Amar, Daed Nokari, viajou dos Estados Unidos para a Síria com o objetivo de encontrar uma esposa adequada para o filho. Na Síria, ela conheceu uma jovem chamada Mais al-Nukari, que, de acordo com fontes, é filha de um casal que ela já conhecia. A mulher então conversou com a jovem sobre o seu objetivo, dizendo que tinha um filho jovem, bonito e muito inteligente, que era médico e morava nos Estados Unidos, e que estava em busca de uma esposa síria. Mas a Nukari ficou bastante empolgada. Ela também era médica, mas da área da dermatologia. Ela tinha um sonho de, um dia, poder trabalhar e morar nos Estados Unidos. Mas como ela ainda estava aprendendo inglês, ela não havia se mudado ainda. A jovem síria aceitou conhecer o filho de Daed, no caso, Amar Mahmoud. Nos dias posteriores, Mais e Amar mantiveram contato e, na maioria das vezes, se comunicavam por Skype. Eles continuaram se comunicando virtualmente para se conhecerem melhor por pelo menos 2 anos, até que, em 2013, Mais viajou para os Estados Unidos para se casar com Amar. Após o casamento, Mais passou a morar com Amar e os pais dele, que naquela época moravam juntos. Apesar de a jovem síria ser formada em medicina, ela não poderia exercer a profissão nos Estados Unidos, pois sabia apenas o básico de inglês. Devido a isso, ela ficou totalmente dependente do marido e dos sogros, algo que, segundo ela mesma, foi horrível. Ainda segundo Mais, as coisas começaram a ficar estranhas assim que ela pisou nos Estados Unidos. A jovem síria disse que o comportamento da família de Amar e também do próprio Amar estava diferente, como se eles não quisessem ela por perto. Ela contou que sofreu a primeira humilhação poucos dias depois, na casa da família. Na ocasião, Mais teria que passar por um ginecologista para provar que ela era virgem. No entanto, a mãe de Amar, que também era médica, disse que ela mesma faria o exame, pois, segundo ela, um ginecologista nos Estados Unidos era muito caro. A mãe de Amar então mandou que Mais tirasse as roupas e se deitasse em cima de uma mesa de computador que havia na casa, e o exame foi feito ali mesmo. Mais disse que se sentiu muito humilhada com toda aquela situação, mas o pior ainda estava por vir. Durante a sua lua de mel com Amar, Mais pediu para que ele fosse gentil e cuidadoso com ela, pois, como ainda era virgem, tinha medo de se machucar. Amar não se importou e foi extremamente violento com a esposa, ao ponto de ela pedir para ele parar. Mas, ao invés de parar, Amar consumou o ato, forçando relações com a mulher. Depois disso, Mais ficou muito abalada e passou a temer o marido e os pais dele. Em dezembro do mesmo ano, 2013, Amar agrediu a esposa e depois tentou sufocá-la com um travesseiro. Em março do ano seguinte, Amar bateu na esposa com um livro e, depois de deixá-la bastante machucada, a trancou para fora de casa no frio, enquanto ela usava apenas pijama. Nessa mesma época, Amar estava fazendo musculação e costumava fazer uso de injeções com hormônio para o crescimento dos músculos. Ele frequentemente falava mal do corpo da esposa, dizendo que ela também deveria fazer musculação e usar injeções de hormônios. Amar não perdia nenhuma oportunidade de desmerecer e humilhar a esposa. De alguma forma, ele sentia prazer nisso, mas concordou com o marido sobre ir para a academia, mas disse que não iria fazer uso de nenhum hormônio para o crescimento,
pois tinha medo de prejudicar a sua saúde. Amar não aceitou isso e disse que ela teria que fazer o que ele mandasse. Então, ele aplicou hormônios na esposa à força. A mulher tentou resistir, mas foi em vão. A jovem síria não aguentava mais tantas humilhações e agressões. Ela tentou pedir ajuda para os pais de Amar, mas eles ficaram ao lado do filho. Ela então começou a pensar em como poderia pedir o divórcio e voltar para a Síria em segurança, já que era totalmente dependente do marido. Sem que Amar soubesse, mas começou a se comunicar com os seus familiares na Síria. Ela contou para eles tudo o que estava passando e pediu ajuda. Graças a isso, no meio do ano de 2014, Mais Anukari conseguiu se divorciar de Amar Mahmoud e voltar para a Síria. No entanto, o pesadelo ainda não havia acabado. Logo após o divórcio, a mãe de Amar começou a espalhar para amigos que tinha na Síria que o casamento de seu filho acabou porque Mais era hermafrodita. A mãe de Amar alegou saber disso porque havia feito um exame na jovem para verificar se ela era virgem e durante o exame constatou que ela era hermafrodita. Não demorou muito para que esse boato se espalhasse na Síria e chegasse aos ouvidos de Mais Anukari, que ficou incrédula com a história. Esse boato poderia prejudicar ainda mais as chances de Mais conseguir se casar novamente um dia. Revoltada, a mulher procurou um representante legal nos Estados Unidos para entrar com um processo contra seu ex-marido. Mais Anukari moveu 37 ações contra Amar Mahmoud no Tribunal Civil de Manhattan, incluindo acusações de agressão e calúnia. O processo se arrastou por anos, já que a jovem síria tinha poucas provas e não tinha testemunhas que pudessem confirmar suas acusações. Devido a isso, muitas pessoas desconfiaram da veracidade das acusações, mas depois do que Amar Mahmoud fez com Maya Willow Cias, as pessoas passaram a acreditar em mais. Agora, voltamos ao caso de Maya Willow Cias. Depois de Maya e Amar retornarem da viagem a Dubai, Amar convidou Maya para morar com ele em seu apartamento de luxo. Maya aceitou o convite e, em poucos dias, fez a mudança para o apartamento. Tudo parecia bem no começo, mas logo Amar revelou sua verdadeira face. Primeiro, ele começou a restringir a comunicação de Maya com amigos e até com seus familiares. Ele também não gostava que ela fosse ativa nas redes sociais, algo que ela usava com frequência por conta do seu trabalho. Quando Maya se recusava a fazer algo que Amar ordenava, ele se tornava violento e, em seguida, fingia arrependimento e pedia desculpas repetidamente. Ele fez isso diversas vezes, como se seguisse um padrão. Além disso, Amar não gostava quando Maya saía para resolver questões de seu trabalho. Apesar de Maya não conhecer ninguém em Nova York, ela conseguiu alguns pequenos trabalhos na área de modelagem. Sem que Maya soubesse, Amar instalou um aplicativo de rastreamento no celular dela e começou a vigiar todos os seus passos quando ela saía sozinha. Com o passar do tempo, as coisas só pioraram. De dia, Amar trabalhava em uma clínica estética, cujos clientes eram, em sua maioria, pessoas muito ricas. À noite, ele frequentava festas regadas a bebidas e substâncias ilícitas. Essas substâncias faziam com que Amar ficasse ainda mais violento. Em determinado momento, para ter um maior controle sobre Maya, ele passou a drogar a jovem sem que ela soubesse. Primeiro, ele começou a colocar sedativos na comida e na bebida dela, e depois começou a oferecer esses mesmos sedativos, mentindo que eram suplementos que fariam bem para ela. Com os sedativos em seu organismo, Maya passou a dormir mais do que ficar acordada. Nessa época, ela mal postava algo nas redes sociais e também não se comunicava com a mesma frequência com amigos e familiares. Enquanto Maya estava totalmente dopada, Amar aproveitava para fazer festas particulares em seu apartamento, nas quais contratava prostitutas e consumia muitos entorpecentes. Em certa ocasião, Maya acordou no meio da noite, depois que o efeito do sedativo passou. Assim que se levantou, ela ouviu barulhos vindos da sala do apartamento. Ao ir até o cômodo para ver o que era, ela flagrou Amar com 3 prostitutas no ato. Maya começou a gritar com ele, mandou as 3 mulheres irem embora e, após a saída delas, Amar passou a agredir Maya, que ficou muito machucada. No dia seguinte, Amar encheu Maya de presentes e pediu perdão,
Maia aceitou os presentes e o perdão, mas essa não seria a última vez que isso aconteceria. Em um outro dia, novamente no meio da noite, Maia acordou e ouviu barulhos vindos de um dos quartos do apartamento. Ao ir até o quarto, ela se deparou com a porta trancada, e ao bater, uma mulher foi quem atendeu. Essa mulher era outra prostituta contratada por Amar, que por ordem dele, deu um tapa no rosto de Maia assim que a porta do quarto foi aberta. Após isso, Amar encorajou outras prostitutas que estavam com ele a também bater em Maia, dizendo que aquilo tudo era uma fantasia deles e que ele pagaria a mais por isso. Amar também agrediu a jovem, que, devido a toda a violência, acabou ficando inconsciente, só vindo a acordar no dia seguinte. Quando acordou, Maia se sentiu muito mal, estava toda dolorida e não conseguia abrir o seu olho direito, pois o seu osso orbital estava quebrado. Amar seguiu o mesmo padrão, pediu desculpas, deu presentes, mas Maia, dessa vez, relutou em aceitá-los. Ela disse que precisava ir ao médico para fazer alguns exames, pois estava muito machucada. Amar não permitiu. Ele ficou com medo que ela o denunciasse e então decidiu manter a jovem trancada contra sua vontade em seu apartamento por mais de um mês. O objetivo de Amar era manter Maia sob o seu poder até que ele conseguisse fazer com que ela o desculpasse e, de alguma forma, que ela esquecesse o que ele fez. Com o passar dos dias, o olho de Maia foi ficando pior. Amar, então, disse que ele mesmo a trataria e que ela ficaria melhor. O homem injetou uma substância usada para tratamento estético acima do olho da jovem. Ele, de maneira sádica, fez isso sem anestesia para que ela sofresse. Essa substância não ajudou em nada na condição de Maia, muito pelo contrário, deixou tudo ainda pior, até porque a substância não era própria para tratamento. Além do sadismo, Amar também fez isso para se proteger, pois, se Maia o denunciasse, ele poderia alegar que o olho dela estava daquele jeito, não porque ele a agrediu, mas sim porque foi o resultado de um procedimento estético que deu errado. Em dezembro de 2023, Maia percebeu que, se continuasse com Amar, ela acabaria morta. Demorou cerca de 8 meses para que ela percebesse que ele não era o príncipe encantado que ela esperava. Foi então que Maia decidiu fugir e não olhar para trás. Ela esperou Amar sair para trabalhar, arrumou as suas coisas, mas não sei se ela arrombou a porta principal do apartamento ou se pegou uma chave escondida. O fato é que, após ela escapar do apartamento, foi direto para o aeroporto e voou para Los Angeles. Ao chegar em Los Angeles, ela teve tempo para pensar em tudo o que passou e depois procurou por tratamento médico. Além dos inúmeros ferimentos em seu corpo, como o seu osso orbital direito quebrado, Maia também sofreu severos danos psicológicos. A jovem foi diagnosticada com estresse pós-traumático e síndrome do pânico. Determinada a não deixar que Amar saísse impune, Maia, assim como a ex-esposa do homem, procurou um representante legal e entrou com um processo contra Amar. De acordo com fontes, Maia está pedindo uma quantia de 10 milhões de dólares pelos danos físicos e psicológicos que Amar causou a ela. Amar Mahmoud chegou a ser intimado pela polícia para prestar esclarecimentos. Ele negou todas as acusações. Além dos seus ferimentos e sua palavra, Maia não tem nenhuma outra prova contra Amar Mahmoud. Devido a isso, o homem não pode ser preso. De acordo com fontes, há um registro de uma chamada realizada por Maia para o 911 alguns meses antes dela decidir fugir. Maia teria realizado a chamada de dentro do apartamento de Amar depois de ter sido agredida por ele. Segundo ela, a pedido de Amar, que disse que ela acabaria com a carreira dele, ela retirou a denúncia que havia feito. Atualmente, Amar Mahmoud responde pelos processos de Maia Cias e de Mais al-Nukari, a ex-esposa dele que mora na Síria. Segundo uma reportagem realizada pelo New York Post, Amar segue com a sua vida normalmente. Há alguns meses, ele foi flagrado na companhia de 2 mulheres, comprando alguns itens na loja da Louis Vuitton e, em seguida, comprando algumas garrafas de vinho em uma loja de bebidas em Nova York. Durante as minhas pesquisas para fazer esse caso, me deparei com alguns comentários interessantes. Algumas pessoas acreditam que Maia está mentindo para poder tirar dinheiro de Amar,
enquanto outras comentaram que Maia está falando a verdade e que o histórico de Amar em relação à sua ex-esposa por si só já prova isso. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que Maia está falando a verdade ou é tudo invenção? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.